Por que John Rockefeller ainda controla o mundo? Nesse vídeo, a gente vai te contar tudo sobre a família Rockefeller e todos os seus mistérios. John Rockefeller morreu em 1937, fundador da Standard Oil, o homem mais rico da história, com uma fortuna que faria inveja em Elon Musk e Jeff Bezos juntos. Mas a pergunta que fica no ar não é sobre seu dinheiro, mas o seu poder. Ele ainda controla o mundo? Nesse vídeo, a gente vai mergulhar nas estratégias de Rockefeller, que mesmo após a sua morte, suas empresas continuassem moldando a medicina, a educação e a economia global. Prepare-se para conhecer o poder do monopólio. Primeiro, precisamos entender o controle dele em vida. Rockefeller não foi apenas um rico, ele era um monopolista. A Standard Oil chegou a controlar mais de 90% do refino e da distribuição de petróleo nos Estados Unidos. Isso não foi sorte, foi estratégia. Ele controlava as ferrovias, esmagava os concorrentes e transformou o petróleo no sangue da economia moderna. Quando a Suprema Corte, em 1911, o forçou a desmembrar sua empresa, o que parecia uma derrota foi, na verdade, um gênio financeiro. E assim nasceram as empresas ExxonMobil e a Chevron. E o valor combinado delas disparou. O poder de Rockefeller não diminuiu, e sim se multiplicou. E qual foi o legado invisível de Rockefeller? As fundações e a filantropia estratégica. Aqui é onde a tese do controle moderno começa. Rockefeller percebeu que o poder direto gera inimigos, o poder indireto gera influência duradoura. Ele dedicou os últimos anos de sua vida à filantropia, investindo a maior parte de sua fortuna em fundações. A Fundação Rockefeller é uma joia da coroa. Por que a caridade é o segredo do controle? Ele direcionou as áreas de pesquisa e investimento. Em vez de dar o peixe, ele começou a controlar quem ensina a pescar. As fundações investiram em universidades como a Universidade de Chicago, em ciência e, crucialmente, em saúde pública global. A filantropia se tornou uma arma para moldar a sociedade de forma silenciosa e benéfica. O exemplo mais citado é o controle sobre a medicina moderna. A Fundação Rockefeller, em parceria com a Carnegie, financiou o famoso relatório de Flexner, no início do século XX. O objetivo? Padronizar a educação médica. O resultado? As escolas que ensinavam medicina alternativa foram fechadas ou perderam o financiamento. O novo foco era a medicina baseada em medicamentos e tecnologia, que por acaso se alinhava perfeitamente com a nascente indústria farmacêutica, que dependia de petroquímica. A tese é clara: se você controla a forma como os médicos são treinados e as doenças são tratadas, você controla a saúde da população e o lucro das indústrias que orbitam os seus investimentos. Isso não é conspiração, é engenharia social em grande escala. John D. Rockefeller está morto, mas a família continua viva e influente. David Rockefeller, neto do fundador, foi um dos banqueiros mais poderosos do século XX, presidindo a JP Morgan. Por gerações, a família manteve cadeiras em conselhos de grandes corporações e na alta cúpula da política americana. Além disso, as fundações, com seus bilhões em dotações, continuam a ser grandes acionistas de grandes empresas globais. O controle não é mais de um único homem sobre o petróleo, mas de uma estrutura familiar institucional sobre os pilares da sociedade: o dinheiro, a saúde e a informação. Mas nessa família existem algumas contradições. Tem alguns herdeiros contra o próprio legado. Alguns membros mais jovens da família Rockefeller estão se rebelando contra o legado do petróleo. Eles fazem parte do movimento que pede o desinvestimento em combustíveis fósseis, chegando a participar de protestos contra as grandes petroleiras. E essa rachadura talvez seja uma fachada. A família que criou o império de petróleo hoje busca o fim dele. No entanto, mesmo com essa revolta, ela é financiada em parte pelo dinheiro da mesma fundação. Isso levanta a questão: o controle de Rockefeller era sobre o petróleo ou sobre a própria estrutura de poder e influência? Então, os Rockefeller ainda controlam o mundo? De forma literal, não.
mas a sua influência é o que chamamos de controle estrutural. Ele mudou o DNA do capitalismo, da medicina e da filantropia. Ele nos ensinou que o poder mais duradouro não é a riqueza em si, mas a capacidade de moldar instituições que, por sua vez, moldam a vida de todos nós. Da farmácia ao hospital, da universidade à política externa, o fantasma de John D. Rockefeller observa: a única coisa que te resta você decidir é se isso é uma conspiração ou apenas uma lição de negócios mais bem-sucedida da história. Deixe aqui sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever nesse canal, Mundo 360. Se vocês querem a parte 2, deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.